Bem-vindos à parte 2 do que posso fazer com Databricks Trial Serverless. Essa é uma prova de 2 semanas, onde cada dia nós vamos explorar alguns dos recursos disponíveis para que você possa entender como utilizar melhor a plataforma para aprender e até mesmo tirar proveito na sua organização. Bom, primeiro, vamos navegar para o nosso espaço de trabalho, nosso workspace. E nesse workspace eu tenho um notebook, um dos seguintes exemplos utilizados e disponibilizados no GitHub Databricks BR, que nos mostra como criar agentes IA. Bom, o objetivo desse exercício é mostrar para vocês que mesmo utilizando uma subscrição de trial, nós temos aí disponível um cluster serverless, e com o cluster serverless é possível testar agentes personalizando o atendimento com agentes através de LLMs. Bom, esses agentes na verdade eles são implementações de IA que permite com que você interaja com seus dados junto com o uso de uma IA. Nesse caso, o que nós vamos fazer? Conectar a um cluster serverless, pode ser um cluster serverless e pode ser também um cluster de SQL disponibilizado para esse trial, que é o Serverless Start Warehouse. Nesse caso, nós vamos usar o Notebook Cluster Serverless. E o primeiro passo é entender como funciona, o que você tem disponível através do Unity Catalog para começar a utilizar. Então, vou duplicar essa tela e nós vamos navegar para Playground. Dentro da área de Machine Learning, Playground. Vocês vão ver que existe uma funcionalidade Use Tools with Agents aqui, que você pode utilizar para criar LLMs, criar uma ferramenta nova. Se você clicar aqui, ele vai abrir uma nova janela, e nessa nova janela ele já vai criar o código para você iniciar a criação dessa função. Bom, nós não vamos começar por aqui, nós vamos começar diretamente no notebook, e quando você observar, clique em Playground. Playground é onde nós estamos. E no seletor de modelos, nada mais é do que um modelo disponibilizado. E por default, por padrão, já vem 4 modelos disponibilizados. O Llama 3.1, 70 bi parâmetros, o 405 bi, o DBRX Instruct, modelo da Databricks, LLM pública da Databricks, e o Mistral. Bom, e em Tools, você pode clicar em Add Tool. Então, vocês vão ver esse menuzinho aqui, Tools, Add Tools. Nesse momento, você vai ver duas opções: especificar uma função definida ou definir essa função por aqui. Para a gente seguir a lógica do exercício, nós vamos usar esse hosted function e vamos colocar o nome do nosso catálogo. Então, só para que vocês saibam, nós definimos, esse é um markdown, uma célula de instrução. Então, eu já posso mudar aqui e colocar o catálogo que eu utilizei para a criação da minha função. Esse é o catálogo, esse é o esquema. Então, no meu caso, esse catálogo que a gente criou previamente, que está disponibilizado aqui como tutorial, carga, vocês vão observar que existem as tabelas que foram criadas, as 4 tabelas iniciais que foram importadas e a tabela de respostas que foi criadas e avaliações revisadas, 2 tabelas adicionais do exercício anterior. E nas funções, nós temos 2 funções que foram criadas no laboratório anterior: a função gerar resposta e a função revisar a avaliação, que nós vamos checar mais à frente. E nesse hosted function, nós vamos definir, criar aí a nossa função hospedada, né? Então, em português mais simples, nós vamos colocar aí no nossa hosted function, tutorial carga, revisar a avaliação, e vamos adicionar essa função aqui. Bom, vamos seguir na instrução. O que nós vamos colocar? Ele vai revisar essa instrução. Então, dei duplo clique somente para copiar melhor o texto aqui. A gente copia esse texto e volta para revisar, utilizar essa função de host e colocar esse texto para ele avaliar. Nós recebemos uma resposta. Essa resposta, veja que eu selecionei um tool, uma hosted function, disse revisar a avaliação, e no momento que eu executei, coloquei esse texto e mandei executar, ele utilizou essa função. Essa foi a avaliação que ele chegou à conclusão e retornou aqui um JSON mostrando que alguns passos, parece que o problema está relacionado à duração curta da bateria e ao mesmo tempo longo de carregamento, e já providencia aqui alguns comentários, recomendações, e diz: espero que seja útil. Se o problema persistir, é recomendável entrar em contato com o fabricante ou suporte técnico. Isso foi gerado baseado numa função chamada revisar a avaliação. Bom, aqui nós começamos a explorar o uso dessa função. Então, primeiro, o que se pode usar para consultar dados do cliente, informações que
foram carregadas, armazenadas, calcular indicadores complexos de atendimento, gerar um texto baseado nessas informações e interagir com APIs e sistemas externos. Nesse caso, o que nós vamos fazer? Isso tudo é possível fazer e trazer respostas personalizadas para um agente. Nesse caso, nós vamos consultar os dados do cliente e pesquisar perguntas e respostas em uma base de conhecimento. Esse é um caso de uso muito requisitado por muitos clientes e que facilita muito o atendimento. Você tem uma tabela de FAQ, implementar essa tabela de FAQ e prover respostas para que você possa minimizar ali o número de chamadas ao suporte técnico e, ao mesmo tempo, quando a gente fala de problemas, solicitações, fornecer algumas respostas padronizadas que possam apoiar. Bom, no meu caso, já tenho um cluster aqui anexado. Eu vou somente informar para ele utilizar meu catálogo tutorial, utilizar meu esquema carga e deixar ele fixo para que eu não precise ficar informando em todo o notebook que eu vou fazer uso desse catálogo e desse esquema. Primeiro, nós vamos criar uma função chamada consultar cliente. Esse é um dos objetivos. Então, quando consultar cliente, o que ele pede para consultar? Um ID desse cliente, um código do cliente. Poderia ser um CPF também, poderia ser uma chave que identifica o cliente mais facilmente, depende de cada cliente. O que ele retorna? Ele retorna uma tabela com o nome, sobrenome e o número do pedido. Um comentário apenas para documentação, que é uma função para criar, consultar dados de um cliente, e ele vai fazer um select da tabela clientes quando o código do cliente for igual nome da função, ponto ID cliente, que é o nome do parâmetro. Função criada. Eu posso verificar, veja aqui como eu selecionei user tutorial carga. Se eu verificar aqui no catálogo, dou um pequeno update por aqui, carga, vou ter mais uma funçãozinha chamada consultar cliente. Eu já posso fazer chamada a partir de um código SQL dessa função. Avançando um pouquinho, vamos testar essa função. Então, a partir de um SQL simples, eu passo o ID número 1 do cliente e ele vai buscar na base de dados o cliente de código 1 e vai me trazer o resultado. E o resultado é o João Silva, que tem um número de pedido 23. Claro, uma função muito simplista, por exemplo, não trata se o código do cliente não existe. A gente só fez uma função muito rápida aqui para mostrar para vocês que é possível criar uma função e isso pode ser melhorado depois facilmente. Bom, como que eu testo essa função como uma tool, como uma ferramenta? De novo, eu vou lá no Playground, vou lá no seletor de modelo, defino o Llama, se não estiver selecionado, Tools, adicionar, e eu vou colocar a minha funçãozinha que eu acabei de criar aqui, que é essa junto com a outra que já existia, né? Então, e vou colocar uma instrução para a gente começar a testar. Então, vamos revisar. Se a gente observar revisar a atualização, já existia. Vou aqui adicionar uma outra. Agora eu vou buscar a consultar cliente. Adiciono ela aqui. Pronto, tenho duas funções. E eu vou colocar esse texto por aqui. Vou no prompt, veja que eu estou usando um modelo, vou colocar aqui uma instrução, vou esperar que o Llama me responda. Então você vai observar que ele já entendeu, baseado no que eu fiz, gerar uma resposta para o cliente 1. Então o código do cliente 1 está insatisfeito com o tablet e gostaria de uma resposta personalizada. Ele localizou o cliente e gerou uma resposta para esse cliente. Você pode, obviamente, customizar, concatenar, personalizar esses dados, mas ele gera um modelo de resposta para esse cliente. Então, muito simples, o que nós testamos aqui? Como que eu crio uma função e faço com que ela interaja com uma LLM existente dentro do Playground ainda. Já criamos a função, testamos a função e agora nós vamos analisar os resultados. Então, você vai seguir o seguinte passo. Na parte inferior da resposta, você vai observar que aqui na parte inferior da resposta, você vai ter acesso a algumas informações adicionais e uma delas é o View Trace. O View Trace vai mostrar exatamente o trabalho que foi realizado, o tempo que tomou, qual foi o request. A gente pode observar um pouquinho mais de informação e qual foi o output, o que foi gerado dessa mensagem. Inclusive, se houver atributos, eventos, ele vai mostrar por aqui. Ou seja, toda a linha de raciocínio, como ele analisou, ponto a ponto, como ele pensou, ele extraiu os parâmetros e gerou a resposta. Se houver erro, você consegue fazer um tracing desse erro também. Então essa é a ideia, analisar os resultados dessa agente tool que você tem diretamente disponibilizado com o Unity Catalog. Bom, outro tema que a gente necessita fazer aqui é pesquisar perguntas e respostas baseado em uma base de conhecimento. Primeira coisa que você vai observar, o Vector Search. Esse Vector Search ele consegue indexar, fazer uso de um algoritmo inteligente de indexação, criação de índices por vetores e anexar todos os textos dessa base de conhecimento. Então ele vai indexar o FAQ dentro dessa base. E aqui vem um ponto muito importante, porque se você observar em Compute, Vector Search
é um recurso que você também pode utilizar com Databricks Trial Serverless. Com essa experiência de uso, você pode fazer uso dela. Bom, nós temos um guia que nos mostra como fazer isso. E a primeira etapa, apenas para recordar, nós carregamos uma tabela de FAQ. Essa tabela de FAQ ela tem 3 campos, uma identificação, uma pergunta e uma resposta. Então, é uma tabela muito simples que tem perguntas e respostas. Primeira coisa que a gente vai fazer é uma configuração muito simples que existe há muito tempo, que é o Change Data Feed. Ele vai fazer com que essa tabela, cada novo registro que saia, que entra ou que foi mudado nessa tabela, ele vai ser utilizado de forma incremental. Então, nós habilitamos uma propriedade da tabela delta, que é o Change Data Feed. E o segundo passo, mais importante, é a criação do índice. Então, esse é um Markdown. Então, eu já sei que meu catálogo se chama tutorial. O meu nome do meu esquema se chama carga, que é onde eu estou trabalhando todos esses temas por aqui. Nós vamos criar um vector search agora. Então, primeiro, como nós vamos chamar? Qual é a chave primária? Qual o endpoint que nós vamos utilizar? Colunas para sincronizar, ou seja, se eu deixo em branco, ele sincroniza todas as colunas. Qual é o compute embedding? Ou seja, como ele vai gerenciar essa indexação, essa criação de embeds. Source column é a pergunta. Vamos criar. Então, primeiro passo, nós vamos aqui no menu da esquerda, criar. Eu tenho a opção de criar a partir daqui. Vamos localizar. Não achei aqui, então nós podemos ir diretamente em compute. Vector search, create. E eu vou determinar um nome para ele. FAQ index. E vou seguir as instruções para que a gente possa começar a entender o uso do Vector Search, que é uma base de dados vetorial para indexação de conteúdo não estruturado. Detalhe, eu criei por aqui, né? Mas uma das etapas é você ir diretamente na tabela, que a gente analisar a tabela e create Vector Search Index. Então, diretamente por essa tabela, eu posso criar meu... Agora que eu já criei um por fora, nós vamos voltar aqui a Compute, Vector Search. Ele ainda está provisionando, mas a gente pode deletar esse endpoint. Isso já é uma opção para que você veja que em Compute, uma coisa interessante que você deve notar é que nessa experiência do Trial Serverless, você não vai ver um cluster compartilhado, um cluster todo propósito. Você vai ver 3 itens: SQL Warehouse, nós vamos ver em detalhes Vector Search e Apps, que é o mais novo lançamento da Databricks. Navegando diretamente para o catálogo, vamos abrir a tabela FAQ. Recorda que a tabela FAQ, para que a gente possa visualizar, a gente tem que startar o nosso cluster SQL Serverless, que tarda como 3 segundos ali para subir. E logo você vai ter acesso a uma amostra de dados para entender o que essa tabela está fazendo. Vou sair um pouquinho, voltar, veja, um FAQ, ou seja, perguntas e respostas. Nesse momento, a partir do botão Create, vocês vão ver aqui a opção de criar um Vector Search Index. E nesse Vector Search nós vamos começar com FAQ Index, nós vamos selecionar a Primary Key da pergunta. Então aqui tem um guia, vocês também vão ter acesso a esse notebook. Vai selecionar o endpoint necessário, se houver algum. Então, senão você pode criar um endpoint. Colunas para sincronizar. Se você deixar em branco, todas serão sincronizadas. O embedding source nada mais é do que o tipo de indexação que ele vai fazer, o compute embedding. E pelas instruções você pode ver também que embed source column, a pergunta, o embed source model é o Databricks. Nós vamos utilizar um modelo disponibilizado aqui que já existe dentro da Databricks e vamos colocar esse modelo para fazer esse processo. Sync Compute Embedding, então se você quiser pode habilitar, nesse caso nós vamos deixar desabilitado, e o modo Triggered, ou seja, nesse modo significa que só vai executar quando a gente programar a execução dele. Primeiro nós temos que criar um endpoint, porque não criamos nenhum ainda, né? Então o primeiro passo aqui é criar um endpoint. Vamos criar uma base de vector standard, que é para começar. Então você tem que ter inicialmente uma base central, e debaixo dessa base central você vai ter vários índices. Nesse caso, para criar o índice da tabela, nós vamos criar uma base principal, um endpoint, e embaixo do endpoint eu crio os índices, ou seja, eu vou indexando as tabelas delta embaixo desse índice. Uma vez criado, veja que ele está provisionando ainda, mas você já pode voltar lá para o catálogo e utilizar novamente. Então, dentro da tabela, catálogo tutorial, esquema, e na tabela FAQ, nós vamos criar um Vector Search Index
esse Vector Search Index para que a gente siga um padrão. Já está aberto aqui, então vamos fechar esse e vamos simplesmente selecionar, já aparece o vetor e colunas para sincronizar, vamos sincronizar todas, vamos apenas deixar a coluna de origem e o Embed Model. Logo, podemos criar esse processo. E aqui veja que é uma grande vantagem o uso de um Vector Search. Por quê? Porque ele já sincroniza diretamente com a tabela delta. Está aprovisionando o endpoint e depois vai iniciar o processo de sincronização, ou seja, ele vai ler todo o conteúdo que foi inserido na tabela e já vai carregar, indexar isso nessa base vetorial e disponibilizar isso para fazer o trabalho de coordenação com as LLMs. Vamos aguardar alguns minutos até que ele conclua o processo. Então, primeiro, para iniciar o processo de ingestão, que nada mais é do que carregar o conteúdo dessa tabela diretamente nesse Vector Index que foi criado, nós vamos esperar que se provisione o endpoint para iniciar o sincronismo, para que a gente possa seguir com o exercício. Bom, eu tive que dar pausa porque realmente a criação de um índice ela pode demorar um pouco em alguns cenários. Então você vai observar que a tabela FAQ, nós estamos no overview, tutorial, carga, FAQ index, e agora ela tem um data source que é um vector index, que você pode inclusive colocar tags para sua gestão, mas ela está sincronizada. O que significa? Que ela foi indexada. Então nesse momento, no momento que ela criou o endpoint, já executou sincronização, que você pode checar os detalhes por aqui, e usou o modelo para isso. Bom, voltando para o nosso notebook de criação de agentes, nós vamos criar uma função chamada consultar FAQ. E agora no consultar FAQ vocês vão observar duas coisas. Primeiro, o comentário é básico, vocês podem colocar um comentário para dizer que se trata, mas neste momento o que ele vai fazer é pesquisar dentro do Vector Search esse index que nós criamos e utilizar essa função. Então vamos ver como isso acontece. Ele já criou uma função chamada consultar FAQ, onde você passa uma pergunta e ele vai buscar dentro dessa base vetorial. Como nós podemos testar isso? Então, primeiro, select from, consultar FAQ, que é o nome da função, e eu passo como parâmetro uma pergunta. Essa pergunta foi a pergunta realizada e a resposta que foi gerada, baseado no que ele achou indexado para essa pergunta e um score de busca. Então, você pode checar essa resposta, política de troca e devolução. Aí ele busca, nós podemos checar na tabela de FAQ, sample data, selecionar, porque depois de 5 minutos eu deixei uma configuração mínima de 5 minutos, então 5 minutos sem atividade, ele baixa o cluster de SQL para não ter gastos excessivos além da conta. E aqui ele vai falar sobre a política de troca e devolução, e vai falar sobre a política aplicada para este caso até 7 dias, ou seja, ele entendeu, buscou e trouxe a resposta diretamente. Esse agente ele vai interagir através de um chatbot, através de uma aplicação. Bom, qual é a segunda pergunta? Como emitir a segunda via? Ele também vai tratar de buscar como emitir segunda via de nota fiscal no meu pedido. Se você precisa de segunda via de nota fiscal, é só pedir e seguir os passos. E também um search score que ele gera ao final. Esses são alguns exemplos e você pode também testar essa função criada como uma ferramenta. Então, de novo, no Playground, nós podemos escolher o modelo e adicionar a função. Eu já sei, aqui, baseado no catálogo que eu estou utilizando, fiz questão de deixar para que vocês prestem atenção nisso, que meu catálogo chama tutorial e meu esquema chama carga, e eu tenho uma tabela, uma função chamada consultar FAQ lá dentro. Bom, deixa eu só voltar um pouquinho. Criamos um índice, criamos a função. Antes disso, nós criamos uma função chamada consultar FAQ, testamos essa função, verificamos que ela está funcionando, indexou corretamente, e agora nós vamos testar essa mesma função de consultar FAQ, aonde? Dentro do Playground. Menu esquerdo, Playground, em Playground, Tools, adicionar a ferramenta, e nós vamos colocar o consultar FAQ, ele já aparece como recém-adicionado, já está disponibilizado, e nós vamos usar isso como uma hosted function, e vamos simplesmente colocar uma pergunta. Então, quando eu faço essa pergunta diretamente no prompt, usando um Llama, por exemplo, para responder, é o modelo fundacional que a gente escolheu, ele já vai identificar sobre o prazo de devolução, que faz parte ali de uma função identificada, que pode ser usada para consultar, e ele traz a pergunta, a resposta e
um texto a partir da data de recebimento do pedido. Bom, isso é para que vocês entendam que é possível utilizar de diversas maneiras essa interlocução entre LLM e os dados que vocês têm disponíveis. Um terceiro teste ou quarto teste que nós vamos fazer é fornecer recomendações de produtos com base nas suas descrições. Então, de novo, a gente vai habilitar o Change Data Feed para permitir que essas atualizações elas sejam refletidas ali diretamente no índice. E nós vamos criar um novo índice no Vector Search, só que dessa vez nós vamos criar baseado na tabela produto. Então, o que nós vamos fazer? De novo no catálogo, vamos abrir aqui à esquerda, catálogo, tutorial, carga, só que dessa vez eu já vou, e veja que a quantidade de tabelas ela está crescendo aqui que nós estamos utilizando. Create, e dentro de Create, vamos criar um Vector Search Index para essa tabela. Ele seleciona aí o modelo, ou seja, catálogo e esquema, vamos determinar o nome, e seguindo os passos, primary key só pode ser o nosso índice, o ID do produto. Endpoint, a gente utiliza o mesmo, nesse caso que já foi criado, porque abaixo desse endpoint você pode ter múltiplos índices. Colunas, esse é um ponto importante. Eu vou sincronizar tudo, então não preciso selecionar uma coluna. Vamos fazer um Compute Embedding. Vamos utilizar para fazer o Embedding Source, deixa como Compute Embedding, porque o próprio Vector Search vai gerenciar essa indexação. Mas a coluna que vai servir como embed, como origem, é a coluna de descrição. Então você vem aqui, coloca a coluna de descrição e o embedding model que a gente vai utilizar é o mesmo. Vou até copiar para ficar mais fácil. Mas já está aqui, logo de cara nem precisa, deixa desabilitado por enquanto e vamos deixar no modo trigger também. Bom, ele vai criar esse índice para a tabela produtos. Vai tomar algum tempinho, vamos esperar até que ele provisione esse pipeline compute, porque agora ele já tem um endpoint criado. A primeira vez ele demorou mais porque ele não tinha um endpoint criado ainda, mas ele está criando um pipeline. Aqui veja que tem um pipeline ID. O que esse pipeline ID ele vai fazer? Ele vai fazer com que uma rotina, um DLT, seja criada para fazer o sincronismo dessa tabela. Como ele está trabalhando com um recurso serverless, então essas etapas de configuração de inicializar, obter o recurso, inicializar a carga e fazer o setup dessas tabelas, ele vai ser bem mais rápido do que o tempo normal que você teria em um cluster regular. E agora você vai ver que ele simplesmente criou uma rotina interna para poder atualizar isso. Pode voltar, você vai verificar que a sua tabela está online, indexada. Bom, uma vez que a sua tabela está indexada, vamos criar uma função chamada buscar produtos semelhantes. Ela vai receber a descrição do produto e ela vai retornar produto, descrição e um score. Bom, o que nós vamos observar por aqui? Primeiro, ele vai buscar dentro do Vector Search. E aqui, primeiro passo que nós temos que alterar de novo é informar exatamente qual que é a tabela. Vamos colocar aqui buscar produtos semelhantes pontos de descrição, limitar o número de resultados até 10 e vamos colocar um search score aqui para limitar. Vamos criar a função, primeiramente, que é a função buscar produtos semelhantes. Bom, nesse caso, nós vamos revisar quais as colunas elas estão, qual não estão. Bom, nesse momento, vocês vão ver que gerou um erro na tela. Eu posso analisar essa função e entender, baseado no que eu estou vendo, que o número de colunas na cláusula não bate ali com o número de colunas que eu tenho especificado. Bom, eu posso gastar um tempo analisando coluna por coluna, mas aqui eu tenho a oportunidade de testar o assistente Databricks, que vai trabalhar para diagnosticar esse erro para nós. Ele vai entender o que está acontecendo, qual o tipo de erro que esse código apresenta, e baseado no que ele sabe, no que ele conhece, ele vai sugerir uma correção. Vamos ver se funciona. Então aqui ele entendeu, ok, fez uma explicação, entendi. E eu posso até revisar aqui, veja exatamente onde é que está o problema. Ele aponta onde é que está o problema e a gente pode aplicar, mover para cá. Vamos ver se ele já moveu. Se não moveu, você copia, apaga o código e pode colar, só para ter certeza. E vamos disparar para ver se ele funciona. E voilá, funcionou. Então sempre que você se deparar com erro, usa o assistente, avalia como ele funciona. Bom, chegou o momento de testar essa função. Essa função chama busca produtos semelhantes. Nós temos uma descrição de produto e vamos rodar essa função para ver o que ele vai nos trazer dentro do Vector Search. Veja aqui, eu tenho o ID 9, esse produto. Ele vai trazer uma descrição de produtos similares, baseado no fone de ouvido DEF. Ele vai trazer o BCD, vai trazer o STU, vai trazer o mono, que são outros que estão na base de dados. Bom, eu também, igual,
Da mesma maneira, eu tenho essa função que é buscar produtos semelhantes. Posso voltar lá no meu Playground, Tools, adicionar isso como uma ferramenta. Abra aqui e você vai ver que ele já traz em primeiro lugar, sempre que foi criada por último, que facilita muito a nossa vida. Ele já anexou essa função e nós vamos usar essa pergunta, uma sugestão. Estou misturando espanhol com português aqui. E automaticamente ele vai detectar que nós estamos trabalhando com uma função, mas vai usar a LLM do Llama, que é o modelo selecionado, para fazer algumas sugestões baseado nesse tema e recomendações geradas pela LLM, mas levando em conta o produto que nós pesquisamos por similaridade. Bom, nós podemos testar o nosso agente aqui de novo, através do Playground, selecionando o modelo meta, adicionando como ferramenta, adicionando o Husted Function e trabalhando aqui para a gente poder trabalhar todas as funções juntas. O que nós vamos fazer agora? Então, vamos começar de novo. Sair da tela, começar de novo. Eu posso selecionar o modelo. Em Tools, eu vou colocar todas as funções criadas. Veja que tem um asterisco por aqui. Então, todas combinadas e vou trabalhar com elas no modelo. E nós vamos usar agora no prompt, esse prompt, como System Prompt. Veja que tem uma diferença, porque aqui eu tenho um botão de System Prompt. Vou colar ele aqui e deixo ele como prompt. Nesse System Prompt, se vocês prestarem atenção, ele vai ver. Você é um assistente virtual de e-commerce para responder perguntas necessárias que o cliente forneça o CPF. Caso tenha alguma informação, solicite o CPF educadamente. Você pode responder perguntas sobre entrega, devolução, ou seja, um prompt engineer, tudo sobre o prompt. E nós vamos começar digitando nesse chat, porque nós estamos testando as nossas funções aqui, conectando diretamente com a nossa base de dados. Então eu vou lá. Você vai observar que ele vai seguir exatamente o nosso prompt, o nosso fluxo definido. E o que ele vai pedir? Que se informe o CPF. Nós não estamos validando aqui nesse momento exatamente o formato do CPF, mas nós temos alguns CPFs cadastrados que ele vai analisar, buscar informações desse CPF. Então veja que ele já chamou, identificou o cliente. Então é o cliente número 1, que está lá na nossa tabela armazenado. Ele já identificou esse cliente para poder trazer para nós. E depois ele vai colocar qual que é a pergunta. Aqui ele levou um tempinho, mas consultou. É o João da Silva, número de pedido. E ele pergunta, como que eu posso te ajudar? Então, eu comprei um tablet, porém a qualidade da tela é muito ruim. Ele vai identificar, consulta qual que é o produto, qual que é a pergunta, se tem a política de devolução e fornece uma resposta. Fala, você pode devolver se você quiser, se estiver dentro do período de 7 dias. E aí eu posso seguir fazendo uma pergunta. Você pode recomendar produtos semelhantes? Quando ele digita aqui produto semelhante, cai lá na nossa função de produto semelhante e ele vai apresentar uma descrição de um novo produto, 3 opções aqui e vai dar detalhes de cada uma dessas opções. Bom, e aí, por fim, ele pode seguir perguntando como que eu faço para efetuar a troca. Logo, ele vai identificar dentro da FAQ política de troca e vai determinar qual que é o processo de troca. Enfim, são exemplos que você pode utilizar a combinação de ferramentas dentro do Databricks. E detalhe, tudo isso você está fazendo na versão Trial. Estou usando modelos LLMs, estou combinando com a SQL, estou usando notebooks para estruturar os meus agentes, minhas respostas por aqui, tudo dentro desse ambiente de Trial. Esta foi a parte 2, que é usando agentes de IA para criar comunicação, personalizar atendimento com agentes, que pode ser integrado em aplicativos, que vai ser uma das pautas a seguir. Como que eu crio aplicativos e uso essa inteligência para conversar dentro de uma interface visual. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver algum comentário, deixe abaixo e eu vou analisar com cuidado e responder à medida do possível. Muito obrigado a todos.